Documentos enviados sobre o lote interditado da Coronavac pelo Instituto Butantan não são satisfatórios, segundo a Anvisa. E você vai ver também. Furnas, uma das usinas mais importantes do país, opera com 16% da capacidade total. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta do novo Código Eleitoral. Os trabalhadores do SAMU acabaram aceitando com ressalvas a proposta da empresa OZZ para finalizar a greve. A Pai de Criciúma promove bazar neste final de semana para arrecadar fundos a fim de ampliar a instituição. Criciúma joga pela classificação antecipada neste final de semana. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2021. A Anvisa afirmou que os documentos enviados pelo Instituto Butantan sobre os lotes interditados da Coronavac são insatisfatórios. Mais de 12 milhões de doses da vacina foram envasadas em uma fábrica não autorizada e tiveram seu uso suspenso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os documentos apresentados pelo Butantan até o momento não esclarecem as dúvidas sobre os 25 lotes da vacina Coronavac interditados provisoriamente. A decisão veio porque a Anvisa não inspecionou a planta onde houve o invase da vacina. Ao todo, foram interditadas 12 milhões e 100 mil doses produzidas pela Sinovac na China. As secretarias de saúde de pelo menos 13 estados e do Distrito Federal confirmaram que receberam imunizantes desses lotes e que suspenderam a aplicação. Mas em São Paulo, por exemplo, foram aplicadas cerca de 4 milhões das doses suspensas. Segundo a Anvisa, os documentos apresentados pelo Butantan não responderam às incertezas sobre o novo local de fabricação da Coronavac e não garantem a segurança do processo de produção. A agência reguladora esclareceu que a análise não substitui um relatório de inspeção sanitária. A Anvisa ainda reforçou que somente as autoridades sanitárias possuem competência para atestar as boas práticas de fabricação de um local. Em nota, o Butantan informou que o relatório já possui a aprovação da planta pela autoridade sanitária local e mostra que a linha de invase tem plenas condições de operação. O baixo nível dos reservatórios aumenta a preocupação com a questão da geração de energia elétrica. Furnas, uma das usinas mais importantes do país, opera hoje com 16% da sua capacidade total. Em meio à pior crise hídrica dos últimos 91 anos, os níveis dos principais reservatórios do Brasil seguem baixando. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram 70% de toda a água do país, o volume médio dos reservatórios está abaixo de 20%. Para funcionar, esses depósitos de água de usinas hidrelétricas devem operar com pelo menos 10% da sua capacidade. Os dados foram divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo o órgão, abaixo desse percentual mínimo, as turbinas ficam comprometidas e há o risco de suspensão repentina do fornecimento de energia. A usina de Furnas, uma das mais importantes do país, opera com 16,38% da sua capacidade, mas a pior situação é registrada em Itumbiara, que tem só 10,29% do seu volume. Um relatório divulgado em agosto indicou que o Brasil vai ter déficit de potência no sistema interligado nacional a partir de outubro. Esse déficit não representa um apagão, mas sim que as usinas não vão conseguir atender a demanda em horários de pico. Por enquanto, o Ministério de Minas e Energia afasta as hipóteses de racionamento e também de apagão. No final de agosto, o governo anunciou a criação da bandeira de escassez hídrica e um programa de bônus para incentivar a redução do consumo dos clientes. E também foi reduzida a vazão de diversas hidrelétricas do país. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta do novo Código Eleitoral. Os parlamentares discutem agora os destaques ao texto.
O texto do novo Código Eleitoral foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira com 368 votos favoráveis e 80 votos contra. A relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho, apresentou um texto substitutivo que incluiu parte das 124 emendas de plenário apresentadas. A deputada progressista afirmou que o objetivo geral da proposta é evitar a judicialização das eleições e garantir maior segurança jurídica. Alguns parlamentares pediram mais tempo para conhecer as mudanças e discutir a proposta. Foi o caso do Podemos e do Partido Novo. A gente está diante de um novo Código Eleitoral, que é uma proposta extensa, abrangente, que revisita décadas de debate legislativo em alguns meses e ainda sem considerar todo esse período. A matéria não está madura para que possamos apreciar o mérito hoje. Reconhecendo que a maioria da casa quer votar, acha que tem que votar, eu gostaria só de elencar alguns pontos que preocupam muito o partido. Primeira coisa, que mexe com lei de ficha limpa, blinda candidatos de causas de inelegibilidade que são infraconstitucionais, que podem ocorrer depois da legislatura e da candidatura. O segundo ponto é que retira o caráter judicial da prestação de contas, enfraquecendo a fiscalização dos partidos. Esse texto, na nossa visão, vai na contramão de avanços das áreas de transparência, ao mudar um sistema, né, da Receita Federal, que segundo os partidos não é o ideal, mas que permite comparação de gastos e abre caminho para o uso indiscriminado do fundo partidário. Então, é com autorização do próprio partido. Então, se a gente está falando de dinheiro público, fundo partidário é dinheiro público. Então, isso daqui, como é dinheiro de pagador de impostos, a gente tem que olhar de uma outra forma. O texto contém 900 artigos e é resultado do grupo de trabalho composto por representantes de vários partidos. Uma das mudanças previstas na proposta aprovada nesta quinta-feira autoriza candidaturas coletivas para cargos de deputado e vereador, garante ainda a maior participação de mulheres, pessoas negras e indígenas. Um item que levantou divergência foi a quarentena para policiais militares, juízes e integrantes do Ministério Público. Pela proposta, profissionais dessas categorias que tiveram intenção de disputar a eleição deveriam ficar 5 anos fora do cargo. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, considerou que a medida não é razoável, ao passo que ex-presidiários, por exemplo, poderiam concorrer às eleições sem quarentena, enquanto os agentes da segurança pública não teriam as mesmas condições. O texto altera ainda os prazos de divulgação de pesquisas eleitorais, o acesso ao fundo partidário e prevê padronização de normas do Tribunal Superior Eleitoral. A advogada Emanuela Araújo pontua que o texto tem muitos retrocessos e destaca as mudanças em relação à divulgação de pesquisas eleitorais. A maioria das mudanças são consideradas um retrocesso jurídico. Entre os itens mais polêmicos, há que se destacar a questão da proibição da divulgação das pesquisas na véspera das eleições, o que pode abrir caminho para a propagação de fake news e também pode ser considerada uma censura de informações importantes para o eleitor. Ela avalia ainda que o texto reflete os interesses dos partidos, mas representa avanço na equidade de gênero na política. Será crime a violência contra a mulher no âmbito eleitoral, o que demonstra uma vitória na luta contra a violência de gênero. O que se demonstra com esse projeto é a tentativa dos partidos políticos em atenderem interesses partidários próprios. Porém, não devemos nos esquecer que os partidos políticos são um intermédio entre a sociedade e o Estado, devendo agir então em prol das demandas da coletividade. A proposta original do novo Código Eleitoral foi apresentada pela deputada Soraya Santos há pouco mais de um mês, no começo de agosto, e aprovada nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. O especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, avalia que o texto é muito amplo e complexo. Ainda assim, tramitou rapidamente, o que demonstra enorme interesse dos deputados em aprovar a matéria para valer nas eleições de 2022. Mas o texto que foi aprovado pela Câmara hoje ainda precisa passar pelo Senado. Sem dúvida nenhuma que a tramitação do projeto que trata de um novo Código Eleitoral foi atípica. É preciso lembrar que são mais de 900 artigos.
e a tramitação durou algumas semanas. Então a pergunta que fica é: será que nesse pouco espaço de tempo houve discussões suficientes para se verificar, se estudar se essas propostas são boas ou não para o Brasil? A justificativa que é dada lá na Câmara dos Deputados é que, para valer para as eleições de 2022, esse novo Código Eleitoral teria que estar aprovado também no Senado e sancionado pelo Presidente da República até o comecinho do mês de outubro deste ano. Então falta pouco tempo, por isso precisa aprovar rápido, a toque de caixa. A pressa é inimiga da perfeição, e fazer um projeto, fazer um código com mais de 900 artigos de forma assodada, de forma apressada, pode ser que o resultado não seja bom para a sociedade. Os trabalhadores do SAMU acabaram aceitando com ressalvas a proposta da empresa OZZ para finalizar a greve. O Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos em Saúde de Criciúma e região, o Sindsaúde, esteve reunido com os trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Criciúma e Araranguá, na manhã desta sexta-feira, no bairro Próspera, para discutirem a proposta apresentada pela OZZ Saúde na noite de ontem. Após a proposta da OZZ, a gente trouxe agora para avaliação da categoria, que aprovou com ressalvas, né? Então, dentro dessas ressalvas vai ser apresentada a OZZ. Se concordar, finaliza a greve a partir das 19 horas. E essa concordância deles ou não tem esse prazo hoje até às 19 horas, é isso? Se não, depois mantém a greve. Isso mesmo, né? Eu penso que a gente não está pedindo nada demais, né? Porque eles fazem uma proposta para a gente abrir mão do passado, né? E a gente não pode aceitar isso, né? Até porque o passado ele continua devendo, né? Então, eles estão propondo a partir de agora, tal, então a gente não concorda abrir mão do passado. Então a categoria resolve sair de greve com pagamento daqui para frente, né? Mas que o passado continue sendo discutido judicialmente. A greve ainda não foi finalizada. Os profissionais aguardam a empresa responder os contrapontos. Até o fechamento aqui das nossas reportagens, o Sindsaúde ainda não tinha dado uma resposta se a OZZ respondeu às reivindicações dos 240 trabalhadores do SAMU. E a seguir, a APAI de Criciúma promove bazar para ampliar a instituição. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, apresentou aumento de 0,87% no mês de agosto. A maior variação foi no setor de transportes. O resultado é a maior variação para o mês de agosto nos últimos 21 anos, mas foi menor que a variação do mês passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no mês de agosto, divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, sofreu acréscimo de 0,87%, enquanto no mês de julho foi de 0,96%. Ao longo do ano, o índice acumula alta de 5,96%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. A maior variação foi no setor de transportes, seguido por alimentação, bebidas e habitação. Entre os alimentos, a batata inglesa teve o maior aumento, chegando a quase 20%, seguida do café, frutas e carnes. No grupo da habitação, o aumento foi puxado pela alta da energia, que no mês de agosto sofreu acréscimo acima de 1%. Com relação aos índices regionais, todas as áreas representaram aumento de preços, mas a maior taxa foi registrada em Brasília, com aumento de 1,40%, puxado pela alta da gasolina e da energia elétrica. A APAI de Criciúma promove um bazar de produtos doados pela Receita Federal neste final de semana. O objetivo é arrecadar fundos para ampliar a instituição.
Para você que quer uma oportunidade de economizar e ainda garantir bons produtos, a APAI está realizando neste sábado e domingo um bazar com produtos doados pela Receita Federal. Quem vai falar sobre isso comigo é a Patrícia Siqueira, ela que é assistente social aqui da instituição. Patrícia, quem quiser vir participar, como é que faz? Pode vir, né? Vai ser sábado e domingo. Nós estamos com vários produtos, desde perfumaria até eletroeletrônicos, celulares, produtos de pesca, bastante brinquedos agora para o Dia das Crianças, né? E pode vir comprar. A gente só pede que o pessoal se organize, né, com relação aos cuidados que tem que ter na pandemia. E pode pagar à vista no cartão de débito, no cartão de crédito, né, em até 4 vezes. E tem limite de compra? Então, se for parcelado, é R$900 por CPF, né? Aí seria por CPF e a pessoa tem que estar aqui, presencial. Tá certo, então não adianta vir com um monte de CPF. Que não vai com... tem que vir presencial. Tá, e uma outra dúvida, tem pagamento via Pix também ou é só nos cartões ou é o pagamento tradicional? Cartão de crédito, débito ou à vista. Então tá certo. Eu vou falar também com a Maria, ela que é a diretora da instituição. Maria, esse dinheiro vem para ajudar as obras da APAI, né? Sim, nós temos um projeto de ampliar a APAI porque nós estamos com uma demanda muito grande de alunos. Então esse dinheiro vai nos ajudar para comprar mobília nova para as novas salas. E mais algumas outras coisas que a gente precisa para a escola, né? Então é importante que as pessoas venham e acabem comprando um pouquinho de tudo, né? Sim, tem bastante coisa boa para comprar, tá? E muito brinquedo, tá vindo aí o Dia da Criança. Então quem quiser aproveitar, apareça aqui, tá? Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então, portanto, para você que quer vir aqui, né, a APAI de Criciúma fica aqui no bairro Pinheirinho, bem fácil de achar, próximo ao supermercado aqui do bairro, na rua lateral. Tem, claro, distribuição de senhas durante a abertura do bazar e lembrando, seguir todas as regras sanitárias. Voltamos ao estúdio. E a seguir, Criciúma joga pela classificação antecipada neste final de semana. O Criciúma entra em campo amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tentando a classificação antecipada para a próxima fase da Série C. Próximo a conquistar a vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma recebe o Botafogo neste sábado no estádio Heriberto Wilson. O confronto, válido pela 16ª rodada da competição nacional, acontece a partir das 7 horas da noite. Em preparação para o jogo, o grupo realizou o último treino na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Para esse jogo, o técnico Paulo Baier não quer que o time repita os mesmos erros diante do Paraná, onde acabou perdendo. Atenção, eu acho que nós entramos muito desligados. Se tu pegar os 2 gols que nós tomamos, e logicamente eu mostrei isso depois para eles no vídeo, a bola estava no nosso pé. Então tem que ter mais atenção, tem que ter mais foco. A gente não pode, com a bola no nosso pé, entregar e dar para o adversário. Então faltou atenção, que eu acredito que já foi corrigido. A gente já, na segunda-feira, já mostrou para os atletas e a semana está sendo muito boa. Eles entenderam também que precisam evoluir, então a semana foi muito produtiva. O Criciúma está no G4 do Grupo B da competição nacional com 26 pontos somados e precisa de um resultado positivo para garantir a sua classificação antecipada. Para a importante partida, o técnico Paulo Baier não possui atletas suspensos por cartões. O zagueiro Henrique, que foi apresentado oficialmente na quarta-feira, já está com o nome publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e poderá fazer a sua estreia com a camisa tricolor. Boa sorte ao Tigre. E confira agora o que foi destaque nessa semana no Informe Região. Segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social
durante a pandemia. Bolsonaro vetou a suspensão da prova de vida do INSS para aposentados e pensionistas. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União. Na justificativa do veto, o presidente disse que a pandemia não é motivo para suspender a prova de vida. Segundo ele, existem diversos meios para a realização do procedimento em prazo escalonado, além de medidas alternativas para fazer a comprovação. Estudos comprovam a necessidade de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. Um estudo indicou que a terceira dose da vacina anti-Covid Oxford-AstraZeneca tem potencial para dobrar o nível de anticorpos em pessoas entre 18 e 55 anos. A pesquisa envolveu um pequeno grupo de 75 voluntários do Reino Unido. Terça-feira, a CDL de Criciúma abre a semana com uma nova programação, a Semana Verde e Amarela, visando movimentar o comércio no mês de setembro. É um momento que os lojistas estão aí renovando seus estoques, estão mudando coleções e o consumidor tem uma grande oportunidade de conseguir fazer boas compras e também o lojista pode fazer boas vendas também, trocando seus estoques que poderiam ter ficado parados. Então, realmente, a gente fica muito feliz com essa movimentação na Semana do Brasil. A gente espera que isso se torne cada vez mais consolidado. As 3 karatecas de Sara brilharam mais uma vez no Mundial do Esporte, desta vez em Cairo, no Egito. Elas voltam com medalhas e muita expectativa para as próximas competições. Quarta-feira, criado pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico do município de Criciúma, o programa Inova Criciúma atua no fomento da atividade econômica e tecnológica, com foco na inovação da cidade de Criciúma. Nós estamos hoje lançando então o segundo edital do Inova Criciúma. A primeira edição aconteceu em 2019, né? E hoje nós estamos então nos mesmos moldes de 2019, né? Lançando o segundo edital do Inova Criciúma, justamente para incentivar o empreendedorismo inovador da nossa cidade e da nossa região. Secretaria de Saúde de Criciúma realiza mutirão no feriado para buscar aqueles que não fizeram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose é o reforço necessário para dar uma proteção bem maior. Portanto, nós temos em torno de 3 mil pessoas em Criciúma que ainda não fizeram a segunda dose, já está na data, é anunciado todos os dias, né? Nós temos o site Minha Vacina, nós temos também o nosso Instagram, Facebook, informações disponíveis das datas. Basta verificar lá no cartãozinho qual foi a data da sua vacina. Quinta-feira, corrida para abastecer devido à greve dos caminhoneiros faz com que os postos de combustíveis fiquem sem estoque na região. Pois é, a gente tem que trabalhar, né? A vida segue, tem que correr atrás, fazer o quê, né? Mas não, a minha vontade não era de vir correndo, mas a situação faz a gente acabar vindo, né? A gente já acabou a gasolina pódio, né? A gasolina grid, a gente está trabalhando agora só com a comum, tá? Previsão de no máximo até meio-dia aí a gente zerar o estoque de todas as gasolinas. Feira Livre de Criciúma agora será itinerante. O primeiro local a receber os agricultores foi o estádio Heriberto Wilson. Era uma ansiedade do bairro Comerciário e até dos bairros adjacentes, porque aqui no bairro Comerciário nós não temos quitanda, nós só temos um mercado pequeno dentro do bairro e há essa necessidade, principalmente da população, em produtos de qualidade também, né? Pelo tipo de população que nós temos no bairro. Com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Obrigado pela companhia. Você também pode obter mais informações através das nossas redes sociais, seguindo @TV Primavera no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de sexta e um bom final de semana. Até segunda.